Então sejam bem-vindos todos. Nós estamos falando, né, sobre o estudo que a gente deu o nome, né, essa busca da maturidade, né? Essa, o nome que a gente deu a esse estudo é Busca da Maturidade. Nós estamos falando especificamente neste momento, é porque a gente tem alternado aí junto com o Samuel sobre as questões da teologia e a questão desses estudos que nós estamos dando. Com a volta também, mais adiante, né, já agora nesse mês de março, com a volta dos nossos estudos presenciais nos grupos de conexão, a gente vai estar mudando esse formato também. Então, depois a gente vai estar comunicando como é que vai funcionar os nossos estudos, né? Então, a gente vai estar passando novas direções. Mas muito bem. Nós estamos falando especificamente, nesse momento, sobre a diferença entre aqueles que são infantis, crianças, o que a Bíblia chama de bebês espirituais, e as pessoas que são maduras espiritualmente. E nós falamos sobre três características daquela pessoa que é um bebê espiritual ou infantil espiritualmente. Nós falamos que essas pessoas são os bebês não ouvem, né? Ou seja, as pessoas que são infantis espiritualmente, elas não escutam, elas realmente não vão escutar aquilo que deveriam escutar. Eles também se rebelam, ou seja, eles se mostram, né, rebeldes àquilo que deveriam acatar. Então, isso acontece. Eu vou ler os versículos, né, dessas partes, apenas para a gente ficar claro. 1 Coríntios 3:1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Por quê? Porque o bebê não ouve, aquele que é infantil, ele não ouve. Eles se rebelam. 1 Coríntios 3:2 e 3 diz: De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, falando das discussões e dos problemas que eles tinham entre eles. E o terceiro ponto é que eles demonstram inveja e causam conflitos, né? Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais, e, é, perdão, porque visto que há inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, 1 Coríntios 3:3. Então, nós vemos, essas são características de infantilidade espiritual. E eu quero começar a falar com vocês, já nessa reta final desse nosso estudo da busca da maturidade, eu quero falar sobre características daqueles que são maduros espiritualmente. Pessoas que são realmente preparadas espiritualmente. O que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, a primeira coisa que a gente pode perceber entre a diferença entre aquele que é infantil espiritual e aquele que é maduro é o seguinte: um adulto, espiritualmente falando, ele é preparado para suportar as dificuldades e aquilo que ele vai passar. Ele se prepara para entender aquilo que está vindo sobre ele e aquilo que acontece ao seu redor. Hebreus 5,14 diz assim: Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha que interessante, né? Esse contraste aqui que existe. É que ele está falando o seguinte, que aquele que é maduro, ele é aquele primeiro que se alimenta, né? O alimento sólido é para os maduros. Por quê? Aí ele fala, pelo exercício constante. Qual é esse exercício constante? Quando a gente pensa em maturidade espiritual, nós temos que pensar que só se torna maduro alguém que se prepara para isso. E aqui o escritor de Hebreus ele diz que o alimento sólido é aquilo que torna a pessoa apta para suportar, para discernir entre o que é certo e o que é errado. E ele faz isso porque ele se alimenta de forma constante. Ele exercita isso de forma constante. Ou seja, uma pessoa madura espiritualmente é porque ele se alimenta da palavra de forma regular. É porque ele se alimenta, ele se
instrui com essa palavra de uma maneira constante. E isso dá a ele condição de saber o que é certo e o que é errado. Ele discerne, ele não é enganado por qualquer coisa. Essa é a questão da maturidade e da infantilidade. Espiritualmente falando, nós vamos ver aqui alguns textos também que mostram isso, que uma pessoa que não é madura espiritualmente, ela é facilmente enganada. Ela é facilmente levada por qualquer vento de doutrina. Ela é facilmente enredada por qualquer movimento ou por qualquer ideia que hoje se propaga. Né? É muito forte isso e é uma realidade. Pessoas hoje seguem qualquer tipo de ensino. Por quê? Porque simplesmente são infantis. Aqueles que acham que pisar em sal grosso vai trazer a vitória para eles. Aqueles que acham que passar no meio de um corredor onde as pessoas estão com as mãos levantadas vai trazer vitória. Aqueles que acham que cair, né, porque alguém soprou sobre ele, isso é algo tremendamente espiritual. Sabe, são ideias infantis, são qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de ação que as pessoas fazem, simplesmente a pessoa infantil ela é levada por essas coisas. Então, uma pessoa madura é alguém que é treinado para o quê? Para ver a vida não através simplesmente daquilo que os outros falam, mas ele olha a vida através daquilo que a palavra de Deus revela para ele. Ou seja, ele olha as situações não através do que alguém falou, do que alguém está mostrando, mas ele olha as situações através daquilo que a própria palavra, inspirada por Deus, lida por ele, comida diariamente, exercitada por ele diariamente, fornece a ele condições de saber se aquilo que está sendo mostrado é certo, é bom, ou é ruim, ou é errado. Né? E é interessante que existe uma passagem muito, que a gente pode chamar de uma passagem paralela a essa, que é 1 João 2, versículos 12 a 14, que diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno, né? Então, é interessante como o escritor de Hebreus ele fala uma coisa, e aqui nós temos João fazendo uma analogia sobre maturidade. E aí ele usa três termos aqui que são bem fortes. Ele fala sobre filhinhos, que representam as criancinhas, ele fala sobre o jovem e o pai. E o interessante é que ele coloca três situações distintas. Ele coloca três situações distintas. Ele fala assim: olha, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Ou seja, aquele que é infantil, ele entende, ele compreende apenas isso. Olha, eu tive os meus pecados perdoados. Eu tive os meus pecados perdoados. Isso para mim tá bom, né? Deus é aquele que perdoa os meus pecados. Então, vive essa vida de perdão de pecados como sendo o, o máximo da vida cristã. E não é. Porque aí João ele fala: jovens, eu vos escrevi, por quê? Porque vocês têm que vencer o maligno, vocês têm vencido o maligno. Ou seja, você vê que há uma graduação, que há algo maior aqui. Você não apenas conhece o perdão dos pecados, você não apenas experimentou o pecado, mas você agora tem que viver uma vida santa. Você agora tem que viver uma vida diferenciada. Ele fala: olha, vocês têm que vencer o maligno. Mas quando fala aos pais, fala de algo mais profundo. Fala, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ou seja, a gente vê aqui uma graduação de maturação, de maturidade espiritual.
Então, nós vemos que quando a gente começa a vida cristã, a gente apenas conhece o perdão dos pecados. Mas nós não podemos viver como filhinhos, como crianças, a vida toda. Aí João ele fala: mas jovens, eu vos escrevi porque vocês já têm vencido o maligno. Ou seja, a vida de vocês, vocês amadureceram e agora vocês estão procurando viver uma vida de santificação. Mas aí ele também fala: pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem. Olha que profundo isso. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ou seja, o pai, aquele que é o maduro, aquele que é o sacerdote da casa, vamos botar aqui dentro dessa lógica, aquele que atingiu a maturidade, porque a gente começa como criança, jovem, e se torna adulto. Então aí ele vai botando essa ordem. Ele fala: esse é aquele que conhece a Deus. Esse é aquele que experimenta de Deus. É o que a Bíblia diz em Salmos, que Deus ele revela os seus segredos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ou seja, é aquele que conhece e experimenta de Deus de uma maneira mais profunda, mais íntima. Então, esse é um alvo de maturação, de aprendizado, de crescimento. E nós simplesmente não podemos viver simplesmente nesse estágio e nessa ideia de que o importante é ser perdoado. Não, irmãos. O importante não é só ser perdoado dos nossos pecados. O importante é crescermos. É o que a Bíblia fala, Paulo escreve aos Coríntios e fala que somos transformados de glória em glória na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que ele fala que nós estamos sendo trabalhados por Deus para sermos como ele é. E aí que entra 1 Pedro, olha só, 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como o leão, rugindo a quem possa devorar. O que isso quer dizer? Eu só consigo vencer o maligno, eu só consigo fugir, estar sóbrio e ser vigilante se eu alcanço uma maturidade na minha vida espiritual. Se eu for agir como uma criança, se eu for sempre essa criança, esse bebê espiritual, eu simplesmente eu não vou crescer, eu não vou estar atento, eu não vou fazer aquilo que a primeira característica que nós estamos falando aqui de alguém maduro, eu não vou estar preparado para suportar as adversidades, as tentações, aquilo que o diabo lança sobre nós, aquilo que o inimigo lança sobre nós. Por quê? Porque simplesmente nós não vamos ter discernimento. Sabe, eu estou olhando cada dia mais, irmãos, é assustador. É, como que crentes que a gente olha e pensa até que são maduros, de verdade. A gente olha e a gente pensa até que são pessoas maduras. Elas replicam, elas repostam coisas seja da internet, seja do Instagram, elas repostam, perdão, elas repostam vídeos, frases, é, que, de verdade, irmãos, são tão infantis, são tão, sabe, rasos, tão superficial, tão vazio de essência, que eu não consigo entender como que as pessoas se alimentam disso. Eu não consigo entender como que as pessoas veem nisso algo fabuloso. Por exemplo, eu vou fazer uma crítica aqui de um livro antigo que fez muito sucesso, especialmente no mundo cristão, o que me assustou muito na época. Não sei se vocês já tiveram a condição de ler ou tiveram em mãos um livro chamado A Cabana. A Cabana. Irmãos, esse livro, quando você vai ler ele na sua íntegra, ele termina parecendo ser um livro mais espírita do que um livro cristão evangélico. E eu vi os crentes amados na época bebendo desse livro, e eu vi pessoas ficando assim: nossa, que profundidade, que coisa maravilhosa. Por quê? Porque no livro tem um momento em que Deus é chamado de mãe e não pai. E eu vi e as pessoas falando como se aquilo fosse uma revelação. Irmãos, é tão vazio, é tão raso.
É tão pequeno isso, e as pessoas colocaram isso como sendo uma das coisas mais profundas. Eu só estou dando um exemplo de um livro, de algo que eu lembro na época, como hoje a gente vê postagens de adolescentes trazendo mensagens motivacionais, pastores que só trazem mensagens motivacionais, e as pessoas colocam aquilo como sendo uma das coisas mais profundas e ricas do mundo. Irmãos, é muito vazio. É muito vazio. Eu não consigo imaginar que um crente com um pouco de maturidade, com um pouco de conhecimento bíblico, se deixe levar por essas frases, por essas terapias motivacionais como sendo algo espiritual. Se você encarar como algo motivacional, ó, perfeito! Você está no lugar certo. Você está procurando motivação, então você está olhando, ouvindo alguém que está trazendo uma palestra motivacional. Algo que vai te levar, que vai te dar ânimo, que vai, né? Agora, as pessoas colocam como sendo espirituais. Não são, irmãos. E para isso, basta você ter um pouco de maturidade. E essa maturidade vem do quê? Vem desse preparo que nós devemos ter na palavra, que é, como diz o escritor de Hebreus, um exercício constante. É um exercício constante. É algo do qual eu me alimento. E aí se torna alimento sólido. Se eu começo a me alimentar diariamente dessa palavra, se eu começo a me alimentar diariamente de Cristo, de Deus, daquilo que o Espírito Santo tem para mim, eu vou me aprofundar nisso, eu vou conhecer mais. Esse alimento ele vai se tornando mais sólido, ele vai se tornando mais duro, ele vai se tornando algo que realmente vai me fortalecer para que eu discirna, para que eu saiba o que é certo, o que é errado. E simplesmente, amados, hoje nós vemos as pessoas, desculpe falar isso, mas é impressionante como que hoje nós temos crianças espirituais. Efésios 4,14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha, Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala que essa esperteza não é do diabo, é esperteza de homens, né? Que induzem ao erro. Ou seja, o alvo é que a gente não seja como crianças. O grande objetivo de Deus é nos preparar para que nós tenhamos condição de não sermos enganados, levados, sabe, engedrados por qualquer doutrina, por qualquer pensamento, por qualquer coisa que não seja aquilo que Deus quer para nós. Mas como é que a gente vai saber disso? Se a gente estiver amadurecido, se a gente for amadurecido, né? A criança na fé, ela tende a ir com fluxo. Essa é uma verdade. Ou seja, quando nós somos infantis espiritualmente, nós vamos seguindo um movimento. O movimento está indo para lá, a gente vai junto. Ah! O movimento volta, a gente volta junto. Ah! A gente não tem coragem de dizer, não, peraí, isso aqui não. Isso aqui não está correto. Isso aqui é errado. Não, não é isso que a palavra de Deus diz. Ou seja, a criança ela é levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa que aconteça. E hoje, amados, eu vou falar uma verdade. Como a igreja é levada por qualquer vento de doutrina. Sabe por quê? Porque, irmãos, infelizmente, eu vou falar, é com tristeza que eu falo isso no coração. Eu acho que hoje, mais de 60% de nós crentes dentro da igreja somos infantis. Eu estou sendo generoso, eu estou falando 60% porque eu não quero ser prepotente ou arrogante em dizer o número maior. Mas eu acho que hoje, na vivência da igreja, nós temos uma maioria, muito mais do que 50%, das pessoas que vivem a vida de igreja, das pessoas que estão no meio evangélico, que elas não passam de crianças espirituais. E eu vou fazer uma afirmação mais séria ainda.
nós temos crianças espirituais nos púlpitos da igreja. Nós temos hoje uma infantilidade espiritual medonha e absurda, né, que leva a essa imaturidade do rebanho, começando pelos pastores da igreja, pelos líderes da igreja. Ou seja, pessoas que simplesmente não discernem o que é e o que não é. E, ao mesmo tempo, são arrogantes, são cheios de si, são prepotentes em afirmar o seguinte: eu sei tudo, eu tenho a resposta para tudo, e a gente percebe isso, que hoje uma grande parte de pessoas se colocam como aqueles que têm resposta para todos e para tudo o tempo inteiro, sabe? E a gente vê que as atitudes, aquilo que estão falando, não corresponde àquilo que a palavra de Deus diz, né? Então, infelizmente, como bebês espirituais, essas pessoas não têm a capacidade de discernir o erro daquilo que é certo. Eles não têm a capacidade de discernir a verdade da mentira. Por quê? Porque lhe falta conhecimento da palavra, falta estudo da palavra, né? Então, essa é uma verdade que hoje nos assusta. Agora, é realmente impressionante como nós vemos isso acontecendo. E se a gente pensa no mundo secular, e até na Bíblia, Paulo, ao escrever sobre os líderes da igreja, ele fala que nós não deveríamos colocar alguém neófito na fé para ser líder da igreja. O que é neófito? É uma pessoa que é nova na fé. É uma pessoa que ainda não teve experiências. É uma pessoa que ainda não experimentou de situações, de fatos, para crescer espiritualmente, para amadurecer espiritualmente. E é uma questão de idade? Não, não é uma questão de idade, mas é uma questão de experiência de vida. É uma questão de experiência de vida. É uma questão de conhecimento. Por mais que um adolescente seja maduro, eu não vou colocar um adolescente para aconselhar um casal sobre vida conjugal. Por quê? Qual a experiência que ele tem? Qual a vivência que ele tem? O que ele experimentou disso para saber como é? Então, a gente tem que ter esse tipo de discernimento, a gente tem que ter esse tipo de conhecimento. É a mesma coisa de, por exemplo, no mundo secular, você pensar o seguinte, que alguém que não está preparado, ele vai ser colocado numa função de chefia sem ter conhecimento, sem ter trilhado o caminho para entender como chegar ali. Aquilo vai ser uma catástrofe. Aquilo vai ser uma catástrofe. Então, a mesma coisa acontece em relação à nossa maturidade espiritual. Hoje nós vemos muita gente alçada a uma posição de liderança, quando, na verdade, ele é imaturo. E o que me assusta, sabe o que que é? É nós vermos pais de famílias, chefes de famílias, mães de famílias, pessoas que têm uma experiência de vida familiar muito grande, pastores, igrejas, que estão aí há anos no mundo eclesiástico, vivendo a vida cristã, ouvindo pessoas, e de repente chega qualquer tipo de movimento, ouve pessoas, ouve estudos, ouve palavras que na verdade não passam de meninice, de criancice, e eles vão dando vazão a isso e vão abraçando isso como sendo a coisa mais importante, a revelação mais maravilhosa que poderia vir da parte de Deus. Irmãos, como é raso a vida de um bebê espiritual. Como é pequeno aquele que não amadurece espiritualmente e é guiado por qualquer e é levado por qualquer vento de doutrina para qualquer lado que essa onda toque. Então, a primeira característica de alguém maduro espiritualmente é que essa pessoa ela está preparada. Então, nós mesmos podemos julgar a nós mesmos. Veja bem, quando Paulo fala que nós devemos julgar a nós mesmos, ele fala isso dentro do contexto da ceia do Senhor, ali
em 1 Coríntios, capítulo 11. Mas esse julgamento, ele não quer dizer apenas na hora da ceia, porque ele fala, olha, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Ou seja, eu devo julgar a mim mesmo, eu devo olhar para mim mesmo, eu devo sondar o meu coração e saber quem eu sou, para que os outros não o façam. Então, cada um de nós temos que saber se nós somos crentes preparados ou não, de verdade. E nós vamos ter e temos consciência disso baseado naquilo que conhecemos da palavra, baseado no que estudamos da palavra. Se você é alguém que não estuda a palavra, se você é alguém que não lê a palavra, se você é alguém que não se empenha em exercitar a sua fé e o conhecimento e crescimento na palavra, você não é maduro. Você é bebê. Você é bebê e você está com problema. Então, quando a gente julga a gente mesmo, é baseado naquilo que eu conheço de mim, né? Baseado naquilo que você vai se julgar, baseado naquilo que você conhece de você mesmo. E é fácil fazer isso. É só olhar para como vivemos a nossa vida cristã. Porque aqui o escritor de Hebreus diz: o alimento sólido, olha aqui, vamos ler de novo. O alimento sólido é para os adultos. Os quais? Quem são os adultos? São aqueles que, pelo exercício constante, qual é o exercício constante? De se alimentar, de trabalhar em cima disso, tornaram-se o quê? Prontos, aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, irmãos, isso é fundamental para nós. O segundo ponto aqui que nós podemos ver que é a característica de uma pessoa adulta espiritualmente. Uma pessoa que é madura espiritualmente, ela unifica o corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo. A igreja. Ela trabalha em prol da igreja. Primeiro, ela entende que ela não é uma igreja sozinho, que ela faz parte de algo muito maior. E aí a gente pode, só aqui, antes da gente ler o versículo que nós vamos ler, só aqui a gente já começa a discernir. Hoje nós temos um grande grupo daquilo que a gente chama de desigrejados. Pessoas que falam assim: eu sou cristão, mas eu não preciso da igreja. Eu sou cristão em casa. Eu vivo o cristianismo. Eu não vou à igreja, eu não tenho relacionamento com a igreja, mas eu não perdi o meu relacionamento com Deus. Irmãos, a Bíblia fala, Deus fala assim lá em 1 João: como que você diz que ama, que, né, se você não consegue amar ao irmão que você vê, e aí você diz que ama um Deus que você não vê? Sabe? É muito fácil falar que eu amo a Deus, que eu não vejo, e não amo meu irmão. Tá errado, irmãos. Tá errado. É impossível sermos crentes, sermos maduros espiritualmente, sem estarmos envolvidos na vida da igreja. Efésios 4:13 diz assim: olha só. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ó, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aí ele fala: até que todos alcancemos a unidade da fé. Amados, o que é a unidade da fé? É nós sabermos que nós fazemos parte de um corpo que crê na mesma coisa, nas mesmas coisas. Unidade, irmãos, aqui quando ele fala de unidade, não quer dizer unificação. Nós nunca vamos pensar tudo igual, irmão, né? Não existe universalidade de pensamento, existe unidade de pensamento. Nós queremos as mesmas coisas, nós desejamos a mesma coisa. É essa unidade. Aí a Bíblia fala lá no Salmo 133: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, que nós vivamos em união. Essa união, essa unidade, essa comunhão é o que faz a diferença. Então, quando nós pensamos em alguém que é maduro, nós pensamos em alguém que sabe qual é o seu lugar, qual é a sua posição, qual é o seu papel. Aonde? No corpo. No corpo de Cristo. Ele não fica brigando
para ganhar espaço, ele não fica brigando para ser reconhecido. Ele sabe qual é o seu lugar. E por saber qual é o seu lugar, ele sabe qual é o seu papel. E por saber qual é o seu papel, ele sabe da sua importância naquilo que ele faz. Independente se outro tem honra maior, se outro tem destaque maior, se outro tem, né, um reconhecimento maior, ele não fica frustrado, ele não fica magoado, ele não fica ressentido. Por quê? Porque ele se conhece, ele sabe do valor que ele tem para o corpo em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele atingiu a maturidade, ele atingiu exatamente essa ideia, né? Nós encontramos aqui essa ideia de sermos maduros. Então, nós precisamos ser cristãos maduros, né? Que entendem qual é a posição, qual é a vida cristã dentro do corpo de Cristo. João 17:21 diz assim: para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, sermos maduros espiritualmente, envolve em entendermos qual é a nossa posição, qual é o nosso lugar, o que eu devo fazer. E quando eu entendo isso, eu participo do corpo, eu faço parte do corpo. Eu faço parte da vida da igreja, dando do meu talento, dando do meu tempo, dando de quem eu sou, dando tudo que eu tenho para que este corpo cresça, para que este corpo floresça. Sem, sabe, sem ressentimento, sem mágoas, sem, olha, fulano faz melhor do que eu, então que ele faça. Eu vou fazer o que me compete. Às vezes algumas pessoas pensam assim, por exemplo, eu já vi algumas pessoas, uma vez vieram me perguntar algo sobre um pastor. E esse pastor realmente tinha um grande rebanho. Tinha um grande rebanho. Só que as atitudes dele não eram atitudes, o ensinamento dele não eram atitudes ou ensinamentos bíblicos. Aí eu virei e falei assim: olha, eu não gosto daquilo que ele está ensinando, eu não gosto daquilo que ele está falando. Aí uma pessoa virou e falou assim: ah, pastor, o que você está é com inveja porque ele tem um rebanho grande e você tem um pequenininho. Vamos botar assim. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Eu reconheço que a Bíblia fala o seguinte, que Deus colocou uns como chefes de 100, chefes de 50, chefes de 30, chefes de 1.000. Em toda a Bíblia nós vamos ver isso acontecendo. Eu entendo que Deus tem ministérios diferentes para homens diferentes, né? Por exemplo, Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista desse nosso último século. Um homem de uma projeção tremenda. Nós temos homens que têm uma projeção ministerial maravilhosa, que crescem, que têm crescido, que têm alcançado pessoas, que têm alcançado um público que eu nunca vou alcançar. Isso não me diminui como pastor. A minha responsabilidade como pastor é cuidar das ovelhas que Deus me confiou. Cuidar da melhor maneira possível, dar o meu melhor para que as ovelhas que estão sob a minha tutela, que estão sob o meu cuidado pastoral, recebam de mim o melhor alimento que eu posso dar, a melhor direção que eu posso dar, para que eles sejam preparados, fortalecidos para serem crentes maduros. Isso quer dizer o quê? Que nós temos pessoas que vão ter rebanhos enormes, que vão ter uma projeção enorme. E isso me traz inveja de maneira nenhuma. Eu oro por essas pessoas. Quero citar aqui nominalmente, por exemplo, eu, hoje, Elcio, no Brasil, eu tenho um pastor que eu considero, para mim, o sermão dele, a mensagem dele, a, a, a palavra assim que realmente traz para mim uma profundidade bíblica, um conteúdo bíblico tremendo. E eu já falei isso várias vezes, já falei de púlpito e vou falar aqui de novo. É o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu sou fã daquilo que ele prega, daquilo que ele está falando. Não só dele, como de outros. Augustus Nicodemos, também uma pessoa profunda, né? Ah,
Tem outras pessoas? Tem o Luciano Subirá, né? Que tem também palavras boas, palavras bíblicas. Tem outras? Tem. Tem pessoas que nem estão no meio midiático, mas que têm palavras boas que edificam a vida da gente, que alimentam a alma da gente. Isso é bom? É. É maravilhoso. Agora, esses homens que eu estou falando, eles têm tido projeção. Eles têm tido projeção. Então, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus use eles dessa maneira. Por quê? Porque eles têm este lugar no corpo, um lugar que não me cabe, um lugar que não é meu, um lugar que eu não vou estar lá. Então, que eles tenham essa projeção, entendeu? Então, é interessante a gente pensar e saber disso. A gente não guardar no coração nada nesse sentido, mas saber que uma pessoa madura espiritualmente, ele fica tranquilo em saber qual é o seu lugar no corpo, qual é a posição que ele ocupa no corpo. E por saber qual é o seu lugar no corpo, por ter essa consciência, ele unifica este corpo. Ele trabalha para que este corpo floresça, para que este corpo cresça. Então, irmãos, uma das primeiras coisas que a gente pode perceber em alguém que é maduro espiritualmente é o envolvimento que ele tem com a vida da igreja. Ele se envolve com a falando, porque uma pessoa madura, ela compreende e ela sabe qual é o seu lugar no reino de Deus, ok? Então, que a gente possa realmente guardar isso em nosso coração, guardar e sabermos que nós temos mais duas outras características que eu vou falar em outro momento para a gente encerrar este assunto, né? Mas eu gostaria de parar simplesmente nesses dois aspectos que nós falamos sobre pessoas que são maduras espiritualmente. Primeiro, diferente que nós falamos já sobre a infantilidade, uma pessoa que é adulta, que é madura espiritualmente, ela está preparada, então ela não é levada por qualquer vento de doutrina. Segundo, ela unifica o corpo, ou seja, ela sabe qual é o seu lugar e ela trabalha para que a igreja frutifique e cresça sem ressentimento, sem, sabe, chantagem, sem partidarismos. Não, ela fica feliz em contribuir com aquilo que Deus deu a ela para ela servir no corpo de Cristo. Amém? Depois nós vamos falar sobre os dois últimos pontos e vamos fazer o encerramento sobre essa questão da busca da maturidade. Que Deus abençoe. Temos agora ainda uns 15 minutos para franquear, como eu sempre deixo esse espaço. Se alguém quiser falar, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, fique à vontade nesse instante, em nome de Jesus. Está aberto aí a oportunidade, se alguém tem alguma coisa a falar ou a perguntar. Ninguém? Ok. Então, se não tem pergunta, se não tem nada a ser acrescentado, nós vamos estar encerrando, né, o nosso estudo, orando nesse instante, em nome de Jesus.